Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa série Nutrientes. Hoje a gente vai falar sobre o micronutriente boro. Quais são as suas funções para as plantas, sintoma de deficiência e também os fertilizantes disponíveis para correção. Então, se você já está gostando da nossa série Nutrientes, deixa o like, se inscreva aqui no canal, toda aquela coisa que é importante para a gente continuar trazendo conteúdo agro aqui para o YouTube. Combinado, pessoal? Deixou seu like? Então vamos para a aula. Seguinte, tem muita gente que me pergunta, professor, eu gostaria de receber o material em PDF das aulas. Aqui abaixo tem um link para você se cadastrar. Você coloca o seu e-mail e você pode entrar no nosso grupo de conteúdos no WhatsApp, que toda semana a gente manda os avisos das aulas e manda também o material em PDF. Então, se você não entrou ainda, é só clicar aqui e se cadastrar. Pode sair no final da aula, tá? Não precisa ser agora. Você se cadastra e aí a gente te manda lá toda semana. Se preferir, tem também o Telegram. Aqui abaixo tem um link. Primeiro de tudo, vamos começar falando sobre como que o boro está no solo, concentração baixa de boro também, para você começar a entender, porque o principal objetivo da nossa série Nutrientes é que você conheça um pouco mais de cada um dos nutrientes essenciais para as plantas e consiga também tirar algumas conclusões com relação ao manejo que deve ser dado. Qual que é uma concentração baixa de boro? Prestem atenção aqui. Se você quiser, faça as anotações. Pega um papel, pega uma caneta e vá anotando, né? Acompanhando as aulas e anotando. Uma concentração de baixa de boro, menos do que 0,2 mg por decímetro cúbico. Isso pode ter uma pequena variação segundo a literatura que você for ler, tá? Mas não é muito grande, não é muito mais ou muito menos do que isso. Fica nessa faixa. Entre 0,2 e 0,6 mg por decímetro cúbico é considerado um nível de boro médio. O ideal é que esteja ali entre 1 mg, 2 mg, né, 3 mg, mas também não muito mais do que isso, porque ele pode se tornar um elemento tóxico. E também o boro, ele está muito presente, né, ele está muito relacionado à matéria orgânica. A matéria orgânica é a principal fonte de boro para as plantas. Por isso, alguns micronutrientes, como a gente falou na semana passada do caso do zinco, ele também é dependente de matéria orgânica, né? Se você pega a tua análise e vê uma matéria orgânica de 0,5%, de 1% e a tua cultura agrícola ela seja sensível à falta de boro, tenha um nível do nutriente muito baixo ou baixo, você pode ligar o alerta ali que você precise suprir, né, com uma fonte de boro, que a gente vai falar mais para o final da aula. Outra coisa, aqueles solos que são mais arenosos e que têm uma baixa matéria orgânica, e aí eles vão ter uma CTC mais baixa também, a gente pode ter problemas com lixiviação. Porque o boro, ele é um ânion, né? Ele é como se fosse um nitrato ou um sulfato. Ele tem uma carga elétrica negativa. O potássio, por exemplo, tem uma carga elétrica positiva. Os colóides do solo, a argila e a matéria orgânica, têm carga elétrica negativa. Então, os cátions, né, eles conseguem se ligar, eles ficam retidos ali nos colóides. Agora, os ânions, quando você tem um solo arenoso e dá muita chuva, por exemplo, ele pode lixiviar, ele pode se perder ali no perfil do solo. E aí é algo interessante para a gente prestar atenção e considerar também. Solo arenoso, um cuidado mais especial ao boro, principalmente com aquelas culturas que sejam mais sensíveis à falta desse elemento. Solos com teores baixos ou médios de boro, existe uma boa possibilidade de resposta da cultura a esse micronutriente. Então, se você está numa região de solo arenoso, pouco boro, vai plantar uma soja, existem vários casos que você faz aplicação de boro, seja no solo, com fontes no solo ou foliar, e que pode dar um excelente resultado, pode aumentar a produtividade sim. Agora, veja que eu estou falando que tem critério. Adubação foliar ou adubação via solo não deve ser feita de qualquer maneira. Deve ter um critério para a planta responder, porque senão, se não tiver critério, é dinheiro jogado fora, não é uma decisão técnica, e aí é uma burrice completa você aplicar um produto sem saber realmente se vai dar resultado, tá? Quais são as funções do boro para o metabolismo vegetal?
Alguns de vocês já sabem, fala-se muito sobre o crescimento do tubo polínico, é verdade, depois está anotado aqui, mas a principal função do boro é biossíntese de parede celular, tá? Então, a constituição da planta, o boro é extremamente importante. A falta de boro altera a síntese de elementos que compõem a parede celular, como é o caso da pectina, da hemicelulose e também precursores da lignina. Outra coisa, atua na biossíntese da parede celular e auxilia o cálcio na deposição e formação de pectatos, que também é um constituinte da parede celular. Em leguminosas, diminui a síntese da parede celular dos nódulos. Então, nós temos os nódulos de bactérias fixadoras de nitrogênio. Como o boro ele é constituinte também da síntese de parede celular desses nódulos, a gente vai ter uma diminuição da fixação de nitrogênio. Então, veja que o boro, que é um micronutriente, ele vai participar em vários processos. Também ajuda a planta a se aliviar de uma possível toxidez de alumínio no solo, quando nós temos níveis elevados de alumínio. A falta de boro também reduz a absorção de potássio e de fósforo e da atividade da enzima ATPase, diminuindo o teor de proteína nas membranas. Então veja, se diminuir o teor de proteína, a gente vai ter um menor crescimento vegetal e uma série de desregulações fisiológicas, sendo extremamente prejudicial para a produtividade das plantas. As plantas com teor adequado de boro sofrem menos com ataque de pragas e de doenças. Por isso eu sempre bato na tecla com vocês aqui no canal, nos nossos treinamentos, com os produtores da nossa consultoria, de que uma adubação equilibrada vai ajudar a ter menos problemas com pragas e com doenças. E tem gente ainda que não acredita. Acha que adubação, que fertilidade do solo é só para produzir mais, é só para a planta crescer mais. Não, a planta também tem o seu sistema de defesa, tá? O boro, como vocês viram semana passada, o zinco também tinha essa função. E plantas deficientes em boro têm um maior efluxo de aminoácidos livres pela membrana plasmática. Esses aminoácidos livres que ficam disponíveis, passam pela membrana da célula, membrana plasmática, pela falta de boro. O que vai acontecer? As pragas, os fungos vão se alimentar desses aminoácidos, aumentando a incidência então de pragas, de doença e também a severidade. Algumas outras funções: facilita o transporte de carboidratos, formando um complexo borato-açúcar, que é um carboidrato, que é mais solúvel pelas membranas. Então o boro ele vai ajudar também a transportar esses solutos pela planta, que são extremamente importantes, é claro, para o crescimento vegetal, para a formação de matéria seca. A germinação do grão de pólen e do desenvolvimento do tubo polínico. Muito se fala dessa função e ela é extremamente importante. Então a gente tem todas as plantas o tubo polínico, que vai levar o grão de pólen até ali o ovário da planta, da flor da planta, que vai haver a fecundação e aí o crescimento, seja do grão, seja do fruto, seja de qual for a parte reprodutiva aí da planta. Então, se faltar boro, não vai haver um ideal crescimento desse tubo polínico e vai trazer, obviamente, uma redução de produtividade que depois vai aparecer os sintomas. O boro é requerido aqui para inativar a calose, que caso contrário, tem-se a síntese de fitoalexinas, inibindo o crescimento do tubo polínico, Na maior parte dos casos, a falta de boro nas plantas é mais crítico no período reprodutivo do que vegetativo. Então é o seguinte, se a gente identificar uma falta de boro, quiser fazer uma reposição, nós podemos fazer uma reposição tanto no momento do plantio, com alguns produtos via solo, como também com algumas pulverizações foliares próximo ao período reprodutivo. O boro ele tem uma baixa mobilidade no floema da planta. Até por isso, a gente vai começar a observar a falta de boro nas folhas mais jovens, nas regiões de crescimento. E aí a gente listou aqui algumas culturas que são mais sensíveis à falta de boro, No caso, o algodão, o girassol, a soja, o amendoim, a cenoura, a batata e também a beterraba. O zinco e o boro são os dois micronutrientes que mais limitam a produtividade.
É algo que deve ficar bastante claro. Micronutriente não é tudo igual. Alguns são mais importantes do que outros, né? No caso, o boro e o zinco destacam-se para a maior parte das plantas. Não é a mesma coisa do que o ferro, né? Não é a mesma coisa do que o cobre. São micronutrientes, são importantes também, mas agora, boro e zinco tendem a ter um melhor resultado quando a gente faz a reposição e também a gente deve tomar um maior cuidado na hora de fazer a recomendação de adubação. Dei uma olhada nessa tabela aqui. É uma tabela do Malavolta, que é a exigência de boro das principais culturas agrícolas. Então tem o algodão, a soja, o milho e o arroz. Aqui tem o boro acumulado na matéria seca e aqui tem o boro requerido para a produção de 1 tonelada de grãos. Então o algodoeiro aqui a gente precisa de 130 gramas por tonelada. A soja, 33 gramas por tonelada, o milho 12,5 gramas por tonelada e o arroz 35,6 gramas por tonelada. Se a gente nunca se preocupar com esse elemento e também não se preocupar com o nível de matéria orgânica do solo, o que pode ocorrer? A gente está deixando de produzir mais, 10 sacos, 5 sacos, 8 sacos por hectare. Isso faz uma diferença enorme. Quando nós poderíamos estar corrigindo o nível desse nutriente e aumentando a produtividade sem necessariamente estar gastando muito mais dinheiro com isso. E aí vocês estão vendo alguns sintomas de deficiência de boro. O boro ele é imóvel no floema, então os sintomas de deficiência ocorrem nas folhas mais jovens e é principalmente o encurtamento de internode, uma planta que fica um pouco menor, as folhas ficam engrossadas e também ocorre uma baixa produção de sementes. Aqui você tem no tomate, né? As folhas mais jovens ali na região do meristema apical ficam com essa coloração mais bronzeada. A folha ela também pode ficar mais quebradiça, mais pequena e deformada. Na cultura da soja também existe um engrossamento dessa folha. Vocês estão vendo que ela parece que fica meio que encarquilhada. Você vai ter também folhas menores e encarquilhadas com esse sintoma bem típico, né? E você pode ter também aqui na cultura do tomate uma abertura de lóculo. Isso aqui ocorre principalmente por aquela questão da não formação do tubo polínico. Esse tomate aqui não tem valor comercial, então é uma redução de produtividade, né? Não tem uma boa qualidade de fruta ali, você perdeu completamente esse tomate. E é justamente pela falta de boro que tem essa abertura de lóculo que é bastante característico. Na cultura do milho, vocês estão vendo aqui, os grãos do milho eles ficam falhados. Também é uma falta de boro. Você deve prestar atenção com relação a isso, justamente pelo aquele aspecto que a gente falou, que o boro é importante no período reprodutivo. Então veja que causa uma série de distúrbios. Então prestem atenção de algumas condições para correção e produtos que podem ser utilizados. Alguns produtos que a gente indica aqui na nossa consultoria é o Borax, que tem 17% de boro, a Olexita, que tem 10% de boro, né, que é uma fonte também de menor solubilidade, que pode ser aplicado via solo. O Borax ele tem uma boa solubilidade em água, então pode ser aplicado dentro de um tanque de pulverização, mas tome cuidado com que produto que você vai misturar, nem sempre isso é possível, tá? Preste atenção com relação a isso. Outro é o ácido bórico, que tem 17% de boro, que também pode ser utilizado. O FTBR12 é uma fonte também via solo e tem outros produtos à base de boro. Aqui a gente está colocando os principais. Também tem o boro foliar quelatizado. Tem produtos à base de zinco e de boro específicos quelatizados que são especificamente pensados para você aplicar próximo ao período reprodutivo, a formação de flores, a formação de frutos. Então existe uma época específica. Para a cultura do tomate aqui, os produtores que vão trabalhar com híbridos de alta produtividade, 100 toneladas por hectare ou mais, o que a gente indica? Que faça uma aplicação via solo, principalmente se ele tem uma condição de solo arenoso e de baixa concentração do nutriente, e depois, quando começa a ter as flores, fazer uma aplicação à base de zinco e de boro via foliar direcionado para as flores, e aí você vai conseguir ter um excelente resultado. Isso aqui para o caso da cultura do tomate. Cada cultura você pode fazer um manejo um pouco diferenciado. Se você tiver
solo arenoso, de baixa matéria orgânica e uma cultura sensível à falta de nutriente, faça a aplicação de boro e inclua o boro na recomendação de adubação, que pode dar um excelente resultado no aumento de produtividade ou em evitar possíveis sintomas de deficiência, como vocês viram aqui na nossa aula. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço, até uma próxima aula e tchau, tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.